Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui, graças a Deus, para crescer cada vez mais no Evangelho Eterno. Meu querido, a gente estuda a Bíblia todo dia, não é? Eu estudo, você estuda, nós estudamos. E todo dia que a gente estuda a Bíblia, a gente acaba descobrindo novas coisas. A gente vai garimpando, como diz o nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. A gente vai garimpando e a gente vai descobrindo. Olha só, eu acabei descobrindo, eu não, nós. A gente acaba descobrindo o porquê que os templados, eles têm tanta raiva dos destemplados. Não desigrejado. Eu sou igrejado. Você é igrejado. Nós só não somos templados. Você entendeu, né? Olha o que está escrito. Aqui eu descobri a razão. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Acompanhe comigo. Ora, Estevão, que era cheio de fé, cheio de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, de Cirene, né? E dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Qual era o teor da discussão? Qual era o teor da discussão com Estevão? Até um tema, dá um tema legal. O teor da discussão com Estevão, qual era? Vamos ver. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, preste atenção no advérbio. Então, ou seja, depois que eles discutiram com Estevão, e Estevão estava sempre superior, sempre um passo à frente, eles fizeram o quê? Eles não podiam resistir a Estevão. Resistir aqui, querido, é não podiam. Eles não conseguiam, de jeito nenhum, ultrapassar ou colocar Estevão no bolso. Vamos para essa figura de linguagem. Eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Não podiam colocar Estevão no bolso. Ou seja, figura de linguagem para quê? Não podia superar Estevão no conhecimento, na sabedoria. Então, eles subornaram uns homens para que dissessem: nós ouvimos proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Qual era a blasfêmia contra Moisés? Que eles subornaram alguém para falar. A blasfêmia contra Moisés era uma coisa e contra Deus era outra. Então vamos ver. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e, investindo contra ele, Estevão, os arrebataram, ou seja, tiraram dali, não é? E o levaram ao Sinédrio. O que era o Sinédrio para os judeus? O STF. Para nós brasileiros é o STF. Sinédrio para os judeus é como se fosse o STF para nós brasileiros. Levaram ele ao Sinédrio, ou Shinedrim, em hebraico. Apresentaram então falsas testemunhas que diziam dois pontos. Esses dois pontos vai explicar depois o que as falsas testemunhas inventaram. Este homem não cessa de proferir blasfêmia contra este santo lugar e contra a lei. A blasfêmia era contra quem? Contra Moisés e contra Deus. Moisés está aqui, ó, a lei. E Deus está aqui, ó, este santo lugar, que era o templo. Para os judeus, o templo era o quê? Lugar de sacrifício. Por quê? Porque na história da construção do templo, da época de Salomão, Deus ali, ele fazia o quê? Com o sacrifício. Através do sacrifício, Deus, então, redimia o povo. Não é? Isso aí.
apresentaram falso testemunho que diziam: este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós ouvimos ele dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar, o templo, e mudar os costumes que Moisés nos deu. O que? A lei. Deixa eu acabar de ler o texto. Versículo 15 do capítulo 6 de Atos. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 7, versículo 1. Perguntou o sumo sacerdote, perguntou a Estevão: vem cá, isto é verdade? Estevão falou: irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia. Aqui, Estevão vai fazer um discurso. Mas você já sabe o que resultou o final desse discurso. Resultou o quê? Capítulo 7, a partir do versículo 54. A morte de Estevão. Porventura, você já falou com algum crente, frequentador de templo, que Deus não está lá? Sim. Qual foi a reação dele? Você já falou a algum pastor, alguma pastora, alguma missionária, entre aspas, que Deus não mais habita num templo físico? Sim. Qual foi a reação dele ou dela? A mesma que esses homens aqui, tiveram. Eu não encontrei na Bíblia, antes do capítulo 7, Estevão proferindo essa palavra. Eu encontrei Estevão dizendo, aqui 7, 48 e 49 de Atos, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Agora, querido, por que Estevão falou isso? Você acha que Estevão não conhecia Mateus capítulo 24? Como Estevão faz um discurso aqui no capítulo 7, Estevão estava familiarizado o porquê que o templo foi construído, quantos anos que o templo ficou de pé e qual seria o final da história desse templo. Porque Deus estava trazendo uma nova aliança para Israel. Talvez aquela nova aliança, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Talvez a nova aliança não necessitaria de Paulo se tornar um missionário, o maior missionário de todos os tempos. Paulo só se tornou o maior missionário de todos os tempos porque os judeus convertidos, eles não entenderam a nova aliança. Você nunca viu isso na Bíblia? Você não viu isso do capítulo 10 ao capítulo 15 de Atos, que só houve confusão, só houve briga entre os próprios apóstolos? Eles perderam 8 anos de tempo por não entender a mensagem da nova aliança. Como eles não entenderam a nova aliança, os apóstolos, Jesus veio atrás de Paulo, capítulo 9. Aí Paulo, quando ele abre a boca em Gálatas, no capítulo 1, capítulo 3, ele mostra o porquê que Deus veio atrás dele. Mas Paulo era um cara
que era o maior perseguidor da época. Perseguidor da igreja. A igreja que já estava congregando nas casas. Não era mais nos templos. Mas os apóstolos não entenderam que o evangelho da graça era para ser para todo mundo. Judeus, gregos, todo tipo de gentio. Agora, preste atenção numa coisa, querido. Aqui dá para entender que esse povo, frequentador de templo, defensores do templo religioso, eles têm, sabe o quê? A síndrome desses caras aqui, ó. Esses alguns que eram da chamada Sinagoga dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, discutiram com Estevão. Se Estevão tivesse vivo hoje, se esses crentes religiosos vivessem a época de Jesus, eles agiriam da mesma forma. A maior prova disso é a forma que eles agem hoje por não entender aquilo que os apóstolos também não entenderam. Eles não entenderam o evangelho eterno. Esse povo, eles não entenderam o juízo de Deus. Aí, eu sou um Estevão da vida. Você é do evangelho eterno, irmão Cláudio? Irmão Cláudio, o senhor é um Estevão da vida. Nós somos um Estevão da vida. Nós do evangelho eterno, nós não somos entendidos e compreendidos, porque esses que estão aí frequentando um templo religioso, eles também estão perdendo tempo, talvez, por não entender que nós vivemos a era das eras. A era do evangelho eterno é a era em que Deus estabeleceu o seu reino e ele vive com a sua essência dentro de cada um. Aí, tem uma coisa interessante. Dá pra gente entender a mente desses crentes. Dá pra gente entender a confusão que eles têm na mente por falta de estudar a Bíblia. Se a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que Deus, ele já estabeleceu o reino dele aqui. Não era para ninguém estar buscando a Deus em templo algum. Principalmente identificado com uma placa denominacional. Mas onde fica a Assembleia de Deus dentro da Bíblia? Onde fica a Igreja Batista na Bíblia? Onde tem Igreja Adventista na Bíblia? Onde tem Igreja Presbiteriana na Bíblia? Onde tem a Batista Betel dentro da Bíblia? Onde tem Seixo Noé dentro da Bíblia? Onde tem Sabatista dentro da Bíblia? Onde tem Igreja do Evangelho Quadrangular dentro da Bíblia? Onde que tem Igreja Católica na Bíblia? Onde tem Seixo Noé? Onde que está escrito que os mormons está aqui? Onde? Onde está escrito que tem uma denominação criada por Deus, enviada de Deus, e todo mundo tem que frequentar ela? Onde? Você sabe? Então me ensina, me ajuda. Me mostra aí nos comentários. Concordo com você. Na Bíblia só tem uma religião e não tem nome. Ou tem? Eu acho que tem, né? Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades e se guardar da corrupção do mundo. Coitado dos pastores. Coitado dos pastores. Estou envolvido até o pescoço. Até o pescoço. Então, onde
segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, não é? A gente lê o que está escrito, mas as pessoas não acreditam, não. Não acreditam. Então, aqui está o motivo que mataram Estevão apedrejado. Esse foi o motivo, não é? Falaram que Estevão estava ensinando, e eles pegaram isso como blasfêmia. Não era blasfêmia, porque Estevão, mesmo não estando registrado antes do capítulo 7, não é? Que ele tinha falado isso aqui, mas ele estava, se ele falou, ele repetiu o que Jesus falou lá em Mateus 24, que o templo iria cair e Deus iria trazer uma nova aliança. Era mudança de tempo, era mudança de sistema. Então, se Estevão falou, ele não estava errado, não era blasfêmia, não. Blasfêmia foi o que eles interpretaram como blasfêmia, mas não era. Então, olha só aqui, querido. Ouvimos ele dizer que esse Jesus há de destruir este lugar, que era o templo, não é? E mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, ao mencionar isso, o povo aí começa, não é, a murmurar e pediu a cabeça de Estevão. Você acha que é diferente de hoje, queridos? Sabe por que nós estamos aqui nessa plataforma? É porque isso aqui, ó, é um meio, não é? É um meio que nós temos para divulgar a verdade do Evangelho Eterno para as pessoas. E graças a Deus por isso. Então essa síndrome desse pessoal está infiltrada, está agarrado no íntimo de cada pessoa também. Esses, não é, que defendem o templo, que defendem a lei de Moisés. Infelizmente, aqui está a verdade. Deus abençoe você e vá na descrição do vídeo, querido. Tem uma forma lá que eu achei para você participar do meu projeto. Em outros vídeos eu aviso e falo sobre isso, tá bom? Lá você vai saber o meu projeto é montar o meu estúdio para a honra e glória do nosso Criador. Então vá na descrição do vídeo e me ajude aí, tá bom? Deus o abençoe, um abraço, irmão Cláudio Mendes, a todos os nossos inscritos, que o eterno Criador nos dê mais e mais sabedoria e conhecimento para a honra e glória dele, tá bom? Deus que te abençoe, amém.